Vamos juntos agora aqui falar de internacional. A Índia lançou uma operação militar contra o Paquistão numa escalada de tensão que deixou ao menos 8 mortos. O governo paquistanês chamou o ataque de ato de guerra e diz que tem todo o direito de reagir. O Ministério da Defesa indiano disse que a chamada Operação Sindoor atingiu infraestruturas terroristas em 9 locais, tanto no Paquistão quanto na região ocupada pelos paquistaneses na Caxemira, e que nenhum dos alvos pertencia ao exército do país vizinho. Já as Forças Armadas do Paquistão dizem que a Índia utilizou mísseis e que a provocação não ficará sem resposta. Segundo autoridades paquistanesas, 2 jatos da Índia e um drone foram derrubados. A operação militar foi uma represália pelo atentado cometido na Caxemira indiana no dia 22 de abril e que deixou ao menos 26 turistas mortos, dos quais 25 eram da Índia. Momentos depois das explosões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque é uma vergonha e que espera que o conflito na região acabe rápido. O Departamento de Estado americano afirmou que está monitorando de perto os desdobramentos da ação militar. A escalada da tensão entre Índia e Paquistão também é motivo de preocupação nas Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse nesta terça-feira que o mundo não tem condições de lidar com mais um confronto. Há muito tempo, a região da Caxemira é disputada pela Índia e Paquistão. As 2 potências nucleares controlam partes do território, mas ambas reivindicam a região por inteiro. As tensões envolvendo Índia e Paquistão são antigas na região da Caxemira. Trocas de ataques acontecem com certa frequência entre os 2 países, sendo o último deles em 2019. A gente preparou um mapa justamente para que vocês possam visualizar essa disputa territorial e o Lorival Santana vai explicar para a gente. Essa represália de hoje da Força Aérea Indiana, ela ocorreu tanto dentro da Caxemira controlada pelo Paquistão, é um território disputado, né, que foi dividido inicialmente quando houve a primeira disputa lá nos anos 40, 50, 60, foi dividido entre Índia e Paquistão, mas depois a China veio e tomou um pedaço também, então ele é dividido em 3 partes. Mas a Força Aérea Indiana atacou a área controlada pelo Paquistão e também o território paquistanês. Mas em todos os casos, segundo a Índia, eram alvos de terroristas, né, de 2 grupos, o Jaish-e-Mohammed, que significa soldados de Maomé, e o grupo Lashkar al-Taiba, que significa o exército dos puros. O Lashkar al-Taiba o que reivindicou, aliás, um grupo que pertence a ele, que é a Frente da Resistência, foi que reivindicou o ataque aos 26 turistas, que foi um ataque bastante feio, né? Que foi um ataque com a tiros de perto, a queima-roupa, né? Eles eram turistas que estavam ali caminhando num local onde o acesso é só por caminhando ou de cavalos, é um vale, né? E ali o Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, que quer transformar num destino turístico. Por isso que foi tão importante politicamente esse ataque, além de ter sido muito sangrento. Mas então a Índia procurou fazer um ataque bastante limitado ao que eram as áreas que ela atacou, realmente são reconhecidas como áreas que são redutos desses 2 grupos terroristas, que vêm atacando a Índia desde 2001. O Jaish-e-Mohammed atacou o parlamento indiano em 2001. O Lashkar al-Taiba fez um ataque em Mumbai em 2008, que deixou 166 mortos. E aí houve novos ataques também em 2016, 2019 e agora no mês passado. Ô Sandro, bom, aqui o Lorival já trouxe também uma explanação ali grande desse histórico, né? Inclusive até recente, entre esses 2 países, mas eu queria te ouvir sobre o quanto esse conflito potencializa uma tensão mundial em curso, inclusive entre Estados Unidos e China, dada a relação muito próxima dos Estados Unidos e do Trump, né, com a Índia, e do Paquistão
também muito próximo, um aliado muito importante da China ali na região. O quanto que isso tudo aqui que a gente viu até agora potencializa essa tensão entre as duas maiores potências mundiais hoje? Bom, Caio, para que você tenha uma ideia disso que você está falando, logo após o ataque ter sido feito, o assessor de segurança nacional da Índia, o Ajit, ele ligou diretamente para o Marco Rubio, para o secretário de Estado americano, e brifou o Marco Rubio a respeito do ataque, dos alvos que foram atacados, inclusive, pelas algumas informações que a gente tem, até mesmo do material que teria sido utilizado no ataque. Ainda existe uma série de dificuldades para a gente poder confirmar. Por um lado, teriam sido mísseis, por outro, teriam sido mísseis com aeronaves, né, e por aí vai. E o Paquistão agora já está declarando que teria abatido quase uma dezena de aeronaves indianas. Então a gente sempre lembra que na guerra a primeira vítima sempre é a verdade. Então a gente tem que ainda levar um tempo para poder conseguir separar o que é informação do ruído. Nesse caso, um conflito nesse momento realmente é bastante preocupante. Trump tem grandes simpatias por Narendra Modi. Narendra Modi fez uma grande recepção ao Trump na visita que o Trump teve à Índia no seu primeiro mandato. E é óbvio que ele tem grandes simpatias pelo Narendra Modi, que estava pressionado por uma falta de resposta a esse ataque. O jeito como a Índia preparou essa resposta indica uma ação muito calculada e muito direta. O problema é que o Paquistão tem uma atitude muitas vezes dúbia, principalmente com o Lashkar-e-Taiba, que o Lorival já lembrou. O Lashkar-e-Taiba, em diversos cenários, é estudado por acadêmicos internacionais, tanto que estudam o campo do terrorismo quanto o campo da inteligência. Ambos concordam de que o movimento foi criado pela agência de inteligência paquistanesa, o que o Paquistão nega até hoje, para fomentar uma insurgência em Jammu e Caxemir, na Caxemira indiana, como a gente conhece, e aí poder, então, fazer uma ação mais efetiva que pudesse levar esse território para o controle do Paquistão. O fato é que a gente tem um conflito regional que arrasta essas duas grandes potências nesse cenário e que pode ser uma oportunidade até para os Estados Unidos conseguirem colocar a Índia mais ao seu lado nesse momento de buscar uma contenção da China. Por outro lado, o Paquistão tem feito declarações muito duras. Eu tenho aqui feito o acompanhamento. O primeiro-ministro paquistanês, o ministro da Defesa já fizeram diversas declarações que haverá uma dura resposta. Você tem a troca de tiros na fronteira dos dois países, que seria nessa região, que é a chamada linha de controle, também muita utilização de artilharia nesse cenário. Então pode ser que haja uma escalada, mas pode também ser, Caio, que o Paquistão responda de certa maneira, até um pouco refreado pelo lado chinês e pelo lado americano, porque também há a informação de que o Marco Rubio entrou em contato com as autoridades paquistanesas no cenário de tentar diminuir as tensões e fazer uma resposta apenas para manter aquilo que no inglês seria save face, ou seja, de não ter tamanho prejuízo, porque afinal a Índia conseguiu atingir diversos alvos em diversas áreas do Paquistão, o que mostra uma fragilidade de defesa aérea daquele país. Agora, Lorival, tão grave e potencial de escalar, né, entre Estados Unidos e China por trás disso, a questão nuclear, não? Porque a gente está falando de dois países que têm ogivas nucleares e de vizinhos que têm, né? No caso a China, pelo menos. Eu não vejo risco hoje de China e Estados Unidos se envolverem nesse conflito de jeito nenhum. Aliás, eu não vejo um risco de escalada nesse conflito, inclusive. Hoje, né? Amanhã pode ser diferente, mas neste momento não há interesse da Índia e nem do Paquistão de fazer uma guerra em larga escala, como aconteceu das outras vezes, e houve, como eu disse, ataques muito mais graves, ataques terroristas em 2001 e 2008, que não levaram a uma guerra. A dinâmica foi sempre a mesma. A Índia ataca, o Paquistão já retalha desescalando, e aí o assunto, entre aspas, morre. Não morre porque isso é recorrente, né? Mas quanto a eles serem nucleares, isso funciona como um fator de moderação, né? Dois países nucleares, isso é um fator não de incentivo a uma guerra em grande escala, mas de moderação, né? A Rússia só invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia, no início dos anos 90, abriu mão do seu arsenal nuclear. Se ela tivesse ainda o arsenal nuclear, jamais a Rússia
invadiria a Ucrânia. A OTAN só não foi muito mais enérgica na sua defesa da Ucrânia contra a Rússia, porque a Rússia é uma potência nuclear e assim por diante, né? Então, eu sei que tudo isso assusta bastante, mas acho que a gente tem que colocar a bola no chão e, neste momento, não é algo que tende a escalar. Sobre a derrubada dos aviões, a gente até tem como saber, né? Porque se forem aviões Rafale, que a Índia tem, e se houver um acordo de usuário final entre a França e a Índia, a França pode saber se aviões Rafale foram derrubados. Os outros caças da Índia são Sukhoi 30, que são da Rússia, e a Rússia realmente a gente não pode acreditar no que eles dizem. Mas em 2019, quando a Índia disse que tinha derrubado um F-16 paquistanês, os Estados Unidos falaram assim, não derrubaram, não. Ô, Sandro, eu acho interessante que o Lorival até lembra o caso da Ucrânia. De alguma maneira também, Lorival não vê um sinal de escalada hoje, né, Lorival? Claro que tudo pode mudar, mas dá para a gente fazer uma correlação com a Ucrânia no sentido de que hoje as atenções, vamos dizer assim, da Europa e dos Estados Unidos é em tentar resolver ali a questão entre Ucrânia e Rússia. Se, eventualmente, claro, a gente está falando só de possibilidades, ali escala, os Estados Unidos migraria, de repente, a sua atenção para este conflito e fragilizaria ali a posição ucraniana perante a Rússia na guerra da Ucrânia? Sem dúvida, Caio. A gente, olhando nessa questão hipotética, a gente teria realmente aí um cenário no qual a gente veria tanto a questão de um conflito ali e arrastando a Índia, que é uma peça fundamental dessa estratégia americana de conter a China no Pacífico, com a aliança Quad, por exemplo, que é Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, como também o fato de que os americanos se colocariam numa posição, talvez não tanto de apoiar com materiais como é feito na Ucrânia, mas o fato é de que consumiria boa parte das energias da administração Trump nesse sentido. Não interessa ao Trump o conflito, creio que também não interessa a Pequim, como bem, talvez aos próprios atores ali, mas é sim o fato de que se as palavras paquistanesas, das autoridades paquistanesas nesse momento, não forem apenas o jogo do teatro da política, né? O teatro da política aí na versão internacional, sendo colocada como vamos reagir com muita força, a Índia vai sofrer. A imprensa oficial do Paquistão acabou de fazer um tweet dizendo que os dias de doçura na Índia acabaram, que agora a Índia passará por uma estação de longo sofrimento. Se isso for apenas retórica, a gente vai entrar naquele jogo que já foi bem descrito pelo Lorival. Agora, se isso não for uma retórica e haver um espírito paquistanês para isso, aí realmente talvez isso consuma muitas atenções dos americanos e isso fragilize um pouco a Ucrânia nessas negociações, no momento em que ela está conseguindo agora obter algumas pequenas concessões da administração Trump. É retórica? Veja, tanto no lado indiano, como eu disse, quer dizer, foi um ataque que prejudica bastante um projeto do Narendra Modi, que é de normalizar a situação na Caxemira indiana, né, e até torná-la um destino turístico e tal. Então, foi um ataque terrorista bastante focado nisso. Então, o Narendra Modi, naturalmente, reage, né, e é um líder nacionalista, hinduísta, anti-muçulmano, vamos ser claros, racista mesmo, o partido dele, né, e do lado paquistanês também há um establishment militar muito importante, muito forte, né? O ISI que o Sandro citou, né? A agência de espionagem paquistanesa é muito influente, está sim na origem desses grupos terroristas, mas hoje em dia o Estado paquistanês procura se distanciar desses grupos. Ele criou, aliás, o Talibã, o ISI, junto com a CIA, por sinal, para combater lá os soviéticos e tentar controlar o Afeganistão. Mas por enquanto, eu acho que o Paquistão não tem... A situação econômica do Paquistão é muito ruim, a situação climática, né? Ele tem sido vítima de secas e de enchentes, ele não tem condições
realmente nem econômicas, nem militares de se engajar numa guerra contra a Índia. Afinal, a bola agora está no campo do Paquistão. Dependendo da reação do Paquistão é que vai haver uma escalada ou não. Eu acredito que o Paquistão evitará uma escalada.